Olá, que a graça do nosso Senhor Jesus seja sobre a sua vida hoje e para todo sempre. Amém? Anteriormente nós estávamos falando sobre aquele momento em que, no partir do pão, os olhos daqueles discípulos se abriram e eles reconheceram que Jesus esteve com eles o tempo todo no caminho de Emaús. Mas logo depois que Jesus desapareceu, eles disseram algo muito profundo que eu acho que vale a pena a gente reforçar e trazer aqui. A palavra diz em Lucas 24, verso 32, que porventura não ardia em nós o nosso coração quando pelo caminho nos falava e quando nos abria as escrituras? Isso revela algo poderoso para nós, porque antes dos olhos deles se abrirem, o coração deles já estavam queimando. Aqueles discípulos estavam voltando para suas casas frustrados, porque eles tinham uma promessa. Jesus havia dito que ressuscitaria no terceiro dia, mas a dor da crucificação, o medo, a perseguição e a frustração foram tão grandes que fizeram eles esquecerem daquilo que havia sido prometido. E a verdade é que isso faz parte da nossa caminhada também. Deus libera promessa, Deus fala conosco, Deus aponta um caminho, mas quando as circunstâncias apertam, a dúvida começa a atacar a nossa convicção. E foi isso que aconteceu com aqueles discípulos, porque eles estavam exatamente no terceiro dia, o dia da promessa, o dia do cumprimento. Mas como eles não viram acontecer no momento em que esperavam, decidiram então voltar atrás. E muitas vezes fazemos assim também, fazemos o mesmo. Porque quando Deus não faz no nosso tempo, começamos a pensar que Ele não vai mais fazer. Mas essa história nos ensina algo poderoso. A promessa de Deus não falha, guarda isso no seu coração. Ela não acontece no nosso tempo, ela acontece no tempo dele. E mesmo quando os nossos olhos ainda não conseguem enxergar, o Espírito Santo continua falando ao nosso coração, continua gerando inquietação, continua reacendendo convicções, continua nos lembrando daquilo que Deus já fez e já falou. E talvez exista algo queimando dentro de você, um sonho, uma promessa, um chamado, uma palavra que Deus liberou e que mesmo em meio à dor você ainda não consegue esquecer. É assim que está o seu coração hoje? Seu coração se encontra dessa maneira? Se isso ainda arde dentro de você, não ignore, porque pode ser o Espírito Santo te lembrando que a promessa continua viva. Talvez hoje você esteja vivendo um tempo de espera, ou talvez de dúvida, ou até mesmo de frustração, mas essa palavra nos lembra de algo forte e poderoso. A promessa de Deus continua de pé. E talvez esse seja o momento de voltar. Voltar para Jerusalém. Voltar para o lugar da promessa. Voltar para a comunhão. Voltar para a presença. Voltar para o propósito. Voltar para a sua igreja local. Porque quando Jesus se revela, o caminho muda. E quando a convicção volta a queimar, entendemos que aquilo que parecia perdido ainda está vivo. Que Deus fortaleça o seu coração hoje. E que aquilo que Ele prometeu a você continue queimando dentro de você até o dia do cumprimento. Que Deus abençoe o seu dia. E lembre-se, continue caminhando, porque Ele está perto.